Como mudar comportamentos e multiplicar seus resultados? O coach no meu processo de emagrecimento serviu para dar significado àquilo que eu estava fazendo. Eu associo o coach à consistência dos meus resultados. Porque quando se fala em emagrecer, as pessoas sempre falam o que você deve comer ou o treino que você deve fazer. Mas antes disso vem um pilar central, que está conectado à sustentabilidade do teu processo, que é o teu comportamental. Como evoluir profissionalmente, transformando ideias em realizações. E naquele momento eu trabalhava numa empresa, há 17 anos, e vivia um momento de transição, querendo montar o meu escritório de advocacia, e através do trabalho de coaching eu consegui alcançar o meu objetivo, montei meu escritório de advocacia e estou feliz da vida, estou fazendo tudo que eu gosto, e graças ao trabalho que o Diogo fez comigo individual e depois também na Escola de Heróis. Como utilizar técnicas poderosas de coaching para lidar com suas crenças, seus medos e suas incertezas. Sempre que eu vou dar um treinamento, vou fazer uma palestra, fico nervosa, insegura. Boa noite, pessoal. Eu sou Betânia, sou formada em contabilidade, RH, possuo um MBA de administração estratégica e coaching. E ele me ensinou uma técnica. Eu acabei a Escola de Heróis no domingo, na segunda eu estava firme, confiante, com certeza que todo o treinamento ia dar certo. Dando o treinamento, apliquei a técnica de alavancagem e foi um sucesso. E não tem nada melhor do que eu ouvir isso de alguém, do meu resultado do trabalho que eu estou fazendo. Muito obrigada. Assim como essas pessoas mudaram, eu também posso te ajudar a alavancar seus resultados. Meu nome é Diogo Hudson, eu sou criador da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. Seja bem-vindo! Este é o terceiro de uma série de 4 vídeos onde eu vou te mostrar o caminho para você se tornar um coach profissional. Eu quero desde já agradecer aos inúmeros comentários sobre os vídeos 2 e o vídeo 1, onde vocês tiraram algumas dúvidas. Eu respondi uma a uma dúvida. Aliás, no final desse vídeo eu vou responder a outras dúvidas sobre os comentários que foram feitos. E aproveito para te pedir para que vocês coloquem aqui embaixo todas as dúvidas que você tenha e todas as crenças, porque no final desse vídeo e no final do próximo vídeo eu também vou quebrar todas as objeções para que você possa se tornar um coach profissional e alavancar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional com muito mais resultados e sucesso. Se você não viu nem o vídeo 1 nem o vídeo 2, eu peço que você, por favor, pause esse vídeo aqui e assista o vídeo 1 e o vídeo 2, pois as técnicas que eu passei, tanto em um vídeo quanto em outro, vão se somar às técnicas desse vídeo. Então, por exemplo, no vídeo 1 eu trabalhei com você o jogo interior, que vem de um conceito do Timothy Gallwey, que eu estudei com ele. Ele foi o precursor do coaching no mundo. E aliado a essa técnica, eu ainda te passei uma outra técnica, que é a técnica do Tony Robbins, o maior coach do mundo, que eu também estudei com ele nos Estados Unidos. Eu peguei essas técnicas e passei para você um exercício onde você pode visualizar melhor o seu objetivo e colocar ações e metas claras para que você possa realizá-lo. Além disso, eu também passei no vídeo 1 uma entrevista minha com a Fátima Bernardes falando sobre o medo, que é a grande interferência de todos nós. O medo de errar, o medo de se expor, o medo de ser julgado, o medo de não ser o suficiente. Assista ao vídeo 1, que eu falo para você algumas técnicas para poder você lidar com esse medo no decorrer da sua vida. No vídeo 2, eu trabalhei o Business Coaching e trabalhei uma técnica sobre prioridade e gestão do tempo, que você pode aplicar imediatamente no seu dia a dia profissional e também pessoal. E agora, nesse vídeo 3, eu quero passar para você um tema muito importante, que é o tema crenças. As crenças muitas vezes nos alavancam, fazem com que a gente possa chegar aos resultados que a gente almeja, mas na maioria do nosso tempo, a nossa imaginação ela termina tendo a necessidade de ter pensamentos, crenças negativas, impeditivas, que nos afastam dos nossos objetivos. Vou dar um exemplo muito simples.
Hoje eu sou palestrante profissional, mas há muitos anos atrás eu tinha tanto medo de falar em público, que eu travava. E eu estudei os melhores métodos de oratória e hoje eu aplico o coaching relacionado à fala em público. Isso é uma outra especialidade minha também. E eu quero mostrar para você aqui, através de um exemplo, como que você pode, através da mudança instantânea de uma crença, alavancar o resultado de uma pessoa falando em público. Assista aí. Meu nome é Simone Oliveira, sou designer de moda, sou formada na Universidade de Rio. Meu nome é Simone Vasconcelos Oliveira, eu tenho um ateliê educacional e sou muito empolgada no ensino e aprendizagem. A minha vida toda me dediquei à causa de aprender muito para ensinar melhor. Assim como essas histórias, eu também posso te ajudar a alavancar e mudar a sua história. E até o final desse vídeo eu vou fazer isso. Eu vou te passar um exercício onde você vai poder ressignificar, dar um novo significado para as crenças que estão te impedindo de realizar aquilo que você deseja, os seus objetivos. E como que funciona isso? Por que a gente tem tanta crença, tanta imaginação negativa, ao invés de focar naquilo que a gente tem de bom, naquilo que a gente tem de melhor? Olha nesse slide como que funciona a nossa mente. Olha nesse slide como é que funciona o nosso processo de realização de objetivos. Tudo começa numa crença. Uma crença tem um fato. Por exemplo, um fato muito simples de explicar. Quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas por 2 aviões nos Estados Unidos, dia 11 de setembro. Isso foi um fato. Porém, de um lado você tem a maioria dos americanos que ficaram tristes, que se sentiram humilhados. Você tem a maioria dos americanos que ficaram realmente transtornados com aquele advento. Isso foi o significado para essas pessoas. E de outro lado, você tem os terroristas comemorando, alegres, felizes com aquele momento. É um outro significado. Onde eu quero chegar? O mesmo fato pode gerar interpretações, perspectivas completamente diferentes. Portanto, nós não nos identificamos em momentos negativos com o fato em si, mas sim a maneira como a gente interpreta esses fatos. E tudo começa numa crença. Tudo começa naquilo que você pensa a respeito de determinado fato. Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente é muito educado com crenças negativas. Dinheiro é sujo, você não pode confiar em pessoas estranhas. Por exemplo, quando você tem a sua própria família, você não tem que entender que o dinheiro é sujo. Você tem que entender que o dinheiro é necessário para poder você manter a sua família. Você tem que entender que você precisa confiar em pessoas estranhas, porque através dessa confiança, você vai ter ali um networking, você vai poder ter engajamento profissional e assim por diante. Então, quando a gente fala em crenças, isso daí começa na nossa infância. E a gente tem que começar a entender como que nos dias de hoje a gente termina interpretando essas mesmas crenças de uma forma muitas vezes negativa para a nossa vida pessoal ou para a nossa vida profissional. As crenças, elas alavancam o nosso potencial, o que a gente tem de melhor. E o nosso potencial, ele tem a ver com as nossas habilidades e com as nossas capacidades. Já aconteceu de você conhecer uma pessoa que era muito boa em determinada atividade? Já aconteceu de você conhecer uma pessoa que tinha uma capacidade enorme para poder fazer determinado tipo de objetivo e não conseguia realizá-lo? Já aconteceu de você olhar para uma pessoa e falar assim, caramba, você é tão bom, eu não sei por que você não vai para frente? Pois é, porque atrás daquele potencial provavelmente tem uma crença. Eu vou contar um exemplo de um cliente. Tinha um cliente meu que o sonho da vida dele era ser professor. E ele fez de tudo para ser professor. Sabe, ele fez uma graduação muito boa, fez um mestrado, foi estudar no exterior e voltou ao Brasil. E quando ele voltou ao Brasil, ele vinha fazendo curso em cima de curso, até que ele um dia me contratou para poder trabalhar com ele o coaching. E foi assim que nós desenvolvemos as capacidades e habilidades. Só que antes das capacidades e habilidades tinha uma crença. Ele sempre falava que não estava bem preparado. Ele sempre falava que ainda faltava algo mais. Sabe aquelas pessoas perfeccionistas que ainda não está pronto, que ainda falta alguma coisa? Ele tinha exatamente esse perfil. E o que eu trabalhei com ele?
a ressignificação da crença. Quando ele era muito pequeno, um dia o pai virou para ele e falou o seguinte: olha, você não pode ser professor, porque se você for professor, você não vai ter o futuro que a família deseja para você. O pai colocou essa crença para ele e automaticamente ele interpretou que ele não era capaz de ser professor. Então, independente da habilidade, da capacidade que ele já tinha, em todos os estudos, né, todos os certificados que ele já tinha, ele interpretava de forma inconsciente que ele não poderia ser professor, simplesmente por causa de uma crença que foi instalada através do pai. O pai poderia ter tido todas as boas intenções naquele momento, talvez, ou talvez até se você olhar e falar que não teve boas intenções, não importa. O que importa é como que ele interpretou isso até a vida adulta. E infelizmente isso deixou nele vários rastros, onde ele mesmo se impedia de fazer as coisas. E através dessa consciência dele saber onde que estava a origem da crença, ele começou a olhar para o pai e falar o seguinte: olha, dentro dos recursos que meu pai tinha naquele momento, ele falou isso com a intenção do meu melhor, de me educar, de me colocar na vida profissional de uma maneira que eu pudesse ter um sustento melhor para mim e para minha família. Ele não falou isso para me impedir. Então ele deu um novo significado para a crença que ele tinha. E dessa forma a gente começou a colocar em ação tudo que ele deveria fazer para poder começar a vida como professor. E assim ele fez. Ele desenvolveu um trabalho junto comigo de oratória. E além disso, ele fez todo o trabalho ali de começar efetivamente a dar aula, de se expor, de correr risco. E é isso que eu estou trabalhando aqui com você, para que você possa criar consciência que às vezes aquilo que você tanto quer na tua vida você não consegue, porque às vezes pode ter uma crença aí que você nem sabe que ela existe. Porque potencial você sabe muito bem que você tem. Você sabe quanto que você estuda, quanto que você batalha para poder conseguir alavancar esse potencial. Só que se você estiver pensando com uma mentalidade de campeão, esse potencial vai ser alavancado com muito mais força. Mas se você estiver pensando com uma mentalidade de derrotado, infelizmente esse potencial vai cair. Mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para poder mostrar para você que a crença impulsiona o potencial. Só que além do potencial, você precisa agir. A ação é fundamental. E esse é o terceiro pilar. As ações. As ações transformam hábitos. Os hábitos transformam comportamentos. Então, por exemplo, uma maneira muito simples, mas muito simples mesmo, da pessoa começar a largar o cigarro. Eu tenho uma metodologia, por exemplo, de parar de fumar, que é uma metodologia que começa através dessa dica. Depois tem outras formas. Mas uma dica muito simples que eu posso dar, porque você pode dar essa dica para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, desde que ela siga, ela vai diminuir o cigarro em 50% a 80% logo na primeira semana, depois que ela aplicar essa técnica. E isso é um exemplo de ações que vão mudar hábitos, que vão mudar comportamentos. Por exemplo, geralmente a pessoa que fuma, ela tira sempre o cigarro do bolso. E quando ela tira o cigarro, ela começa a fumar por qualquer justificativa. Então ela fuma quando ela está alegre, ela fuma quando ela está triste, ela fuma quando ela vai celebrar alguma coisa, ela fuma quando ela está com raiva que alguma coisa deu errado. Então um gesto muito simples que vai mudar o hábito dessa pessoa. Naquele maço de cigarro que ela tira do bolso, ela pode envolver aquele maço de cigarro com vários papéis, pode ser papel branco mesmo. Envolve aquele maço com vários papéis, depois coloca vários elásticos ali naquele papel. Isso mesmo. E quando ela for fumar, cada vez que ela for fumar, ela vai pegar um daqueles papéis, vai pegar uma caneta e vai justificar o porquê que ela está fumando. E por que eu estou te contando isso? Porque se você parar para pensar, você tem os mesmos hábitos. Os hábitos, eles são corriqueiros. Por exemplo, de manhã, quando você acorda e você vai tomar um café, você nem lembra direito, às vezes, do café que você tomou, você nem lembra direito do transporte que você foi até o teu trabalho, porque isso é corriqueiro. Mas quando a gente para e começa a criar consciência, a gente começa a agir de uma maneira diferente. E esse é o exemplo que eu estou te dando a respeito do cigarro. Se você passa a tomar consciência de por que você está fumando, você automaticamente diminui o número de cigarros que você vai fumar. Agora, você tem que obedecer a regra. Você não pode embrulhar o maço e comprar cigarro em outro lugar, porque não vai funcionar.
Por isso é importante você agir de maneira diferente. Tem uma frase que me marcou muito num congresso que eu fui. Se você faz as mesmas coisas todos os dias, você nunca vai ter resultados diferentes. Se você faz ações iguais, os resultados serão iguais. Se você faz ações diferentes, os resultados serão diferentes. E o quarto pilar são os resultados. O primeiro ponto é o foco. Muitas vezes a gente coloca foco naquilo que a gente não tem, ao invés de a gente colocar foco naquilo que a gente tem. Por exemplo, uma mulher, quando ela quer um relacionamento afetivo, ou um homem, quando quer um relacionamento afetivo, mas eu vou dar um exemplo de uma mulher. Uma mulher, por exemplo, ela fica reclamando que os homens são todos assim, que os homens não prestam, que eu saio e não consigo encontrar um homem bacana. Só que ela está colocando sempre foco no que ela não tem, ao invés de colocar foco no que ela tem. Por exemplo, essa mulher que está solteira, ela pode colocar mais foco para poder ela cuidar da saúde dela. Ela pode colocar foco nisso. Além disso, ela pode colocar mais foco para poder ela ter uma melhor convivência com os amigos, para poder ela não se sentir sozinha. Sim, ela pode ter uma vida social melhor. Até uma vida social melhor pode fazer com que ela conheça pessoas novas. Então eu coloquei aqui 2 pontos de foco no que ela tem. A gente, às vezes, deixa o foco ir embora porque a gente fica sempre preso a uma imaginação de que não vai dar certo, de que não é possível, de que é inseguro. E a gente deixa de se abrir ao novo. Coloque foco no que você tem, no que você pode controlar, porque assim você vai ocupar a sua imaginação com coisas boas e eficientes. Sabe qual é a maior perda de tempo da humanidade? Eu vou dar para você essa dica. A maior perda de tempo da humanidade é você parar para pensar naquele momento em alguma coisa que você não pode resolver naquele momento. Isso é colocar foco no que você não tem, no que você não pode controlar. Por exemplo, imagine se eu estou almoçando e ali está um amigo meu e a gente está batendo um papo super legal, de repente eu lembro assim, poxa, lá no meu trabalho está faltando eu entregar aquele relatório. Eu vou parar o almoço ali e vou fazer o relatório e vou entregar naquele momento? Não vou. Então eu estou simplesmente perdendo tempo. Se você coloca foco no que você tem, no que você pode controlar, você vai ter uma grande mudança na sua vida. Só que além disso, tem 2 outras palavras que são pontos fundamentais sobre os resultados que você quer ter e que você quer alavancar na sua vida. A primeira delas é o esforço. Todo o esforço é importante, porém, se você não conjuga com esforço, o terceiro ponto, que é a estratégia, se você não tem estratégia, o seu esforço pode ser em vão. Pense de um jeito diferente para criar coisas diferentes através da estratégia. E dessa forma, você coloca o esforço necessário. Você pode ver que tem muita gente que trabalha, tem até dinheiro, mas não consegue tempo para poder usufruir do dinheiro que tem. E para que adianta trabalhar tanto se talvez daqui a 10, 20 anos você vai ter que gastar todo aquele dinheiro, investir todo aquele dinheiro na sua própria saúde, com remédio e assim por diante? Se você não coloca foco, estratégia e esforço na medida certa, os seus resultados, eles podem até ser os resultados que você quer, mas talvez só em uma área da sua vida e não em todas as áreas. Se você quer ter resultados prósperos em várias áreas da sua vida, você precisa colocar na medida certa foco, estratégia e esforço. Então, olhe para esse gráfico aí para poder você entender melhor. As crenças, elas alavancam o potencial. O potencial, com ações corretas e concretas, alavancam os resultados, que geram novas crenças. E esse é o ciclo natural de tudo que a gente quer fazer na nossa vida. Nesse momento eu quero uma reflexão com você antes de eu fazer o exercício. Pare e pense hoje. Qual o tamanho do seu potencial em qualquer coisa que você queira fazer? Eu já te digo o tamanho. O seu potencial em qualquer coisa que você vai fazer, ele é infinito. Mas ele é totalmente dominado pela sua crença. Por exemplo, você seria capaz de levantar um carro? Levantar um carro. Você seria capaz de fazer isso?
Talvez você não fosse capaz de levantar um carro. Agora, se seu filho, sua filha ou um sobrinho teu tivesse embaixo do carro, se tivesse lá uma criança embaixo do carro, será que o teu potencial mudaria? Será que alguma coisa em você mudaria? Você daria qualquer jeito para levantar o carro e levantaria o carro. Por quê? Porque você foi movido por uma crença e essa crença impulsiona o teu potencial. Se o teu potencial está grande, você tem clareza para poder agir, colocar ações de um jeito diferente e isso vai impulsionar resultados extraordinários. Para que a gente possa aí, de forma prática, dar um novo significado para as suas crenças, principalmente as crenças impeditivas que estão te prejudicando, eu preparei para você um exercício. Olha aí esse exercício, que bacana, e depois você pode também baixar os slides aqui com esse exercício e praticar isso na sua casa, no seu trabalho, ok? Olha aí para o slide para você ver como é que funciona. Esse slide é um exercício que, em primeiro lugar, você tem que pensar em seu objetivo. Portanto, pense em seu objetivo. Isso. Pense no seu objetivo, uma coisa que você queira, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa na área profissional, na área emocional, não importa. Agora, coloque aí alguns erros que você pode cometer fazendo esse objetivo se realizar. Então, liste 3 erros, né, ou alguns erros aí que você pode cometer, tá? Eu dei um exemplo aqui muito simples. E aí eu vou seguir aqui o exercício com esse exemplo, que é o exemplo de falar em público. Aquelas pessoas que têm medo de falar em público, tá? Então aí, como exemplo, eu coloquei aí um erro que a pessoa pode cometer, é o branco. A pessoa pode ter um branco aí no meio do caminho. Liste as possíveis consequências desses erros. E aí você vai colocar aí as consequências do erro que você colocou aí na primeira etapa. Você vai colocar todas as consequências possíveis desses erros. Então aqui eu dei um exemplo da pessoa falando em público, a palestra ser um fracasso. Isso daí é uma consequência de uma pessoa que teve um branco, tá? Depois você vai colocar nota de 1 a 10, o quanto você acredita que isso vai acontecer. Por exemplo, eu coloquei aqui a nota 5. A nota 1, por exemplo, você não acreditaria que isso iria acontecer. E a nota 10, você acreditaria que isso iria acontecer. Então eu coloquei aqui nota 5 como exemplo. Duvide e critique a sua imaginação. Ou seja, a nossa imaginação, ela tende a ser tão negativa, que ela começa a construir cenários que impedem a gente de realizar. A gente fica sempre com medo de correr risco, com medo de errar, com medo de se expor. Então, quando você começa a duvidar dessa tua imaginação, você começa a dar uma nova perspectiva àquilo que você realmente deseja fazer. Então, um exemplo muito simples aí, que está aí no slide, é o seguinte: duvide e critique a sua imaginação. Então, você vai duvidar e vai criticar em relação a isso que você quer conseguir. Só que você vai duvidar e criticar em relação a isso que está te impedindo. Olha, se eu sentir branco, vou continuar de alguma forma. Então você vai duvidar e criticar a respeito desse erro, dessa dificuldade que você tem, dessa crença. Outra pergunta: coloque uma nova nota do quanto você acredita agora que vai acontecer esse erro. E eu já diminuí aqui a nota para número 2. E agora a última parte do exercício. Determine o que você vai fazer. Determine exatamente o que você vai fazer. E aí eu coloquei aqui como exemplo treinar mais. Então qual é o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é que você duvide daquilo que está te incomodando, dos pensamentos negativos, que você critique esses pensamentos e que você determine efetivamente o que você quer fazer. E isso vem de uma explicação muito simples. Nós temos 3 vozes internamente. De um lado, nós temos o eu sonhador. O eu sonhador é aquele que é o eu otimista, que tudo vai dar certo, que tudo é maravilhoso, que tudo é fantástico. Só que nem sempre tudo aquilo que a gente visualiza que vai dar certo, geralmente é algo que a gente tem que fazer dar certo.
porque a gente pode estar indo além daquilo que a gente está construindo como realidade. Então é importante ter um equilíbrio, ter um pouco de pé no chão. Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso na outra voz que nós temos, que é a voz do eu crítico. O eu crítico é tudo de negativo, tudo de ruim, o medo, a insegurança, tudo aquilo que te impede. E geralmente o eu crítico é uma voz que vem de você e de todas aquelas vozes externas, principalmente aquelas vozes que você mais precisa. Às vezes pessoas da sua família, às vezes amigos que você espera um bom conselho e eles vão falar de forma crítica e provavelmente vão falar que aquilo não vai dar certo. Então, você tem de um lado o eu sonhador, que é o eu otimista, e você tem do outro lado, que é o eu crítico, que é o negativista. E para poder você se equilibrar, você precisa absorver o que tem de bom nessa voz, absorver o que tem de bom nessa voz e trabalhar com a sua terceira voz, que é a voz do eu realizador. O eu realizador é o equilíbrio entre o eu crítico e o eu sonhador. Se você fizer esse exercício que eu acabei de te passar, para qualquer fase, para qualquer objetivo da sua vida, você vai ter insights. E a consequência desses insights são novas ações que vão potencializar os seus resultados. Como que anda a sua carreira? Você está feliz e realizado com o que você faz? Você gostaria de um resultado melhor financeiramente? Pois é, eu te ajudarei a mudar suas crenças. E você pode ter certeza que mudando essas crenças, você vai mudar os seus resultados. Eu sei que talvez você ainda tenha algumas dúvidas e talvez até algumas crenças que estejam te impedindo de fazer a nossa formação em coaching. Por exemplo, eu recebi alguns comentários, alguns e-mails e algumas vezes as pessoas me escreveram em inbox no Facebook perguntando o seguinte: Diogo, eu vou conseguir captar clientes e vender no final da sua formação? Diogo, eu vou conseguir atender empresas no final da sua formação? Diogo, eu quase não tenho tempo. Será que mesmo com a minha falta de tempo eu consigo fazer a sua formação? Diogo, a sua formação ela é muito cara porque com a quantidade de informações que você está nos dando, talvez a sua formação seja tão cara que eu não consiga pagar. E principalmente o que mais me perguntaram: Diogo, no final da sua formação eu vou estar qualificado para poder exercer o coaching de maneira profissional, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas? Eu vou te responder essa última dúvida. Todas as outras dúvidas eu prometo a você que eu vou responder uma a uma, através do quarto vídeo que eu vou te enviar já já. Mas respondendo essa última dúvida, lógico que você vai estar preparado e qualificado como coach profissional. Nossa formação, ela tem, além do módulo básico e fundamental, além do Business Coaching, nós temos um módulo específico para as técnicas inovadoras aplicadas ao coaching. E nas técnicas inovadoras aplicadas ao coaching, nós temos a metodologia da constelação familiar e organizacional, que você vai poder trabalhar isso junto com a pessoa, melhorando a vida dela familiar, melhorando as relações dela no ambiente de trabalho. Além disso, trabalhamos uma outra técnica que é a programação neurolinguística, criada nos Estados Unidos e utilizada principalmente para melhorar a comunicação, para melhorar as relações interpessoais e para poder melhorar o planejamento de metas. Trabalharemos também, através das técnicas inovadoras de coaching, a psicologia positiva, onde você vai começar a entender, reconhecer as suas virtudes e dessa forma você vai conseguir se aceitar mais, se qualificar mais e entender o que você precisa fazer no dia a dia profissional na sua vida. Além disso, também trabalhamos a técnica da hipnose, que trabalha muita parte inconsciente e faz com que o cliente possa alavancar os seus objetivos através de ressignificações de crenças e potencialização de virtudes e de qualificações que a pessoa tem e que muitas vezes ela não consegue reconhecer nela mesma. Além disso, trabalhamos uma técnica muito poderosa, que é a técnica do psicodrama, onde você pode desenvolver isso dentro das empresas ou através de grupos, em qualquer lugar que você queira trabalhar. Através de todas essas técnicas e, além disso, através de 14 disciplinas que eu vou falar também no próximo vídeo, você vai ter aí uma formação completa e vai se sentir seguro e focado na sua carreira como coach.
No próximo vídeo eu vou falar sobre toda a nossa formação, pós-graduação e principalmente tirar todas as suas dúvidas para você se tornar um coach profissional. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, comente aqui, compartilhe e a gente vai se falando. Valeu!